Bom, nós estamos aqui mais uma vez em mais um ponto turístico aqui de Goiás. Nós estamos em Chapadão do Céu e hoje eu estou aqui na presença dessas pessoas que eu já considero amigos, né? Que a gente até estava conversando. Isso é um dos diferenciais de Goiás, né? Esse modo acolhedor, como o goiano, né, recebe todo mundo. Né? Então eu já me sinto amigo aqui de vocês. Estou aqui com a Germana, que é a esposa do Paulo, e o Paulo, irmão da Maria Amélia. Né? E nós estamos aqui para escutar um pouquinho da história de Chapadão do Céu e como a cidade foi fundada. Né? Maria Amélia, fala para a gente do começo, como que foi, por que vocês vieram para cá. Aí depois o Paulo, se puder me falar um pouco mais assim, da questão, se teve algum motivo por questão econômica, tem alguma coisa que o Centro-Oeste aqui tinha de diferente, que de repente o seu pai observou e quis vir para cá. Então me contem um pouquinho dessa história. Pode começar essa, Maria Amélia. O meu pai veio para essa região com a responsabilidade de cuidar das fazendas da família, né? Com 22 anos, né? E aí ele começou então a fazer, abrir as estradas, fazer as casas, fazer currais, fazer ponte, aterro, né? As interligações entre as fazendas, tudo isso, as estradas. Então ele está nessa região, a gente já fez o cálculo, já tem, que ele estava na região já há quantos anos? Você fala a família ou o meu pai? O meu pai, né? Chegou em 47. Em 47 né? ele chegou, né? E a família chegou antes, né? Mas praticamente eram terras que... Sertão. Um sertão, né? Cerrado limpo, cerrado fechado, cerrado, né, de vários tipos, né? Tinha o parque, né? Que também foi requerido. E no início, qual foi a atividade econômica que vocês fizeram aqui? Foi já direto à agricultura? Foi agropecuária? Eu acho que foi a pecuária, né? E aí que começou tudo. E depois, com a cidade, é que foi atraindo os gaúchos, né? Os paranaenses, para poder mexer com a agricultura. Isso já na década de 80. Então, Paulo, teve assim algum aspecto, né, que fez a diferença, né? Tem que vocês já tinham, né, as terras aqui da família. O que a Maria Amélia está falando aí é que essa família pioneira, que era os antepassados da família do meu pai, né, da minha avó, meu avô, bisavô, tataravô, eles vieram em 1835 para essa região para criar gado, entendeu? Porque já havia acabado o ciclo do ouro. Então, com o aumento da população, né, no Rio de Janeiro, com a chegada da corte de 1808, 1800, então demandou muito alimento. Então eles vieram para criar gado. Por que aqui? Porque aqui era uma região que era o campo de cerrado aberto, um cerrado, mas tinha com vários, como a Maria Amélia falou, vários biomas diferenciais de cerrado. Não era uma mata fechada. Não era mata fechada, exatamente, era um campo aberto. Né? E esse campo aberto, ele quando ele era manejado através do fogo, né? Ele fornecia pastagem para o gado, porque naquela época não tinha trator, não tinha nada, não tinha braquiária, não tinha nada. Então era o que se diz a pecuária extensiva. Extensivas, né? De campos limpos, de vegetações nativas, né? Que eram manejadas através do fogo. Então eles vieram, né, para criar gado. Então aqui era o lugar ideal para criar gado, se avistava longe, entendeu? Era o campo limpo, tinha campos que, como meu pai dizia, não tinha um pau para matar uma cobra, era um campo limpo, né? Às vezes quando queimava,
ficava florido, coisa mais linda, né? E essa especificidade assim geográfica, então, foi um dos aspectos. Então, aí Favorecer. esse lugar, então, quando o meu pai chegou aqui, ele veio tomar conta, como a Maria Amélia falou, das terras que eram dos antepassados dele, que era do bisavô dele, entendeu? Então, ele veio tomar conta dessas terras, que passou para a mãe dele, entendeu? Era do avô, depois da mãe, e aí ele veio para cuidar da parte daqui que demandou para a mãe, entende? Por isso que meu pai, às vezes ele falava, nós estamos aqui há 175 anos. Então eu falei, pô, mas o senhor é velho, hein? O senhor é velho, é porque ele buscava lá desde 1835, né, quando veio a primeira família, e eles vieram, então, tomando conta dessa região, que era uma região de um clima, assim, de um microclima, assim, diferenciado. Maravilhoso. Entendeu? Assim, por aqui, como diz aqui, como é muito centro do Brasil, e ele é um planalto, né, que está em torno de 820 metros de altitude, né, numa média de 850, vai até, né, nesse planalto, né, que é um chapadão, por isso que é chapadão, né? Então, 200 quilômetros aqui a oeste é o Pantanal, que está a 100 e poucos metros de altitude. Então tem um diferencial. Então tem um diferencial grande. Vamos dizer assim, é ladeira abaixo. Então quando as frentes frias vêm do norte, do Polo Sul, ou quer dizer do sul, né? Não do norte, do sul, então elas vêm com facilidade subindo. Aí quando chega aqui, ela sobe a serra. E aí dá esse diferencial de pressão, de temperatura, e favorece um clima de muva, de, né, muita irrigação. E aqui tem como eu estava falando, a nascente de vários rios, né, que formam a bacia do Paranaíba, né, do Alto Paraná, e a bacia do Platina também, do Prata, né, que é no Paraguai, e tem as águas do Araguaia, que nasce aqui também, que corre por Amazonas. Então aqui tem eles falam a cumieira de água do Brasil, das cumieiras. Então são as águas emendadas. As águas emendadas é quando tem uma nascente que nasce num varjão muito grande, e ela desce ela corre por um lado e por um lado oposto, entendeu? O aquífero Guarani também essa parte. Nós estamos em cima desse aquífero Guarani aqui também, estamos aqui em cima dele, entende? Toda a água da nossa cidade aqui, ela é água subterrânea. Ou seja, tirada a questão da preservação aqui, isso tem que ser levado muito, né, a sério. Então, nós temos essa reserva. Muita gente, não só daqui, mas de todo o entorno, do Brasil inteiro praticamente depende, né, dessa... Então, a área do município de Chapadão do Céu, ela deve dar 2.400 quilômetros quadrados. E a área do parque, ela dá 1.300 quilômetros quadrados, quer dizer, quase a metade da área do Chapadão do Céu tem uma área que é o parque, apesar que o parque não está todo dentro do município do Chapadão do Céu, né? Mas tem uma parte dele e uma parte Mineiros, uma parte, mas todo o parque, a proximidade dele maior é com o Chapadão do Céu, apesar que não está só 8%, está no município de Chapadão do Céu. Aqui seria, vamos dizer assim, a entrada, né, do parque, o portal de entrada. Isso, porque é o mais próximo, né? Aqui a divisa do parque já inicia aqui da cidade a 10 quilômetros, né? Então, o que eu estava dizendo para você, que aqui, então, devido a essa situação geográfica, os rios que nascem aqui nesse espigão, né, nesse alto desse chapadão, eles correm mais ou menos em sentido paralelo, entende? Eles correm aqui a bacia do Paranaíba, formando o Paranaíba, que vai formar o Paraná, quando eles correm para leste. Quando eles correm para oeste, eles formam aqui, desce para o Coxim, desce para o Sucuriú, né, que são águas também que vão cair lá no Paraná, mas já no Baixo Paraná,
e as águas que às vezes vão para o Paraguai também, que já vai encontrar com o Paraná já na Bacia do Prata, né? E tem a nascente juntamente com esse, do Araguaia, que corre para o rio Amazonas, corre no sentido norte. Então você vê, por isso que aqui é um lugar, um chapadão elevado, né? E tem essa cabeceira das águas, essas nascentes, muitas nascentes. Então os rios, eles correm aqui paralelos. Chapadão do Céu, ele está entre dois rios que nascem. Um que é a cabeceira, uma água emendada, que nasce o Rio da Prata aqui, que é o rio Água Amarela, que vai formar o Rio da Prata, que vai cair no Rio Aporé, que vai cair no Rio Paranaíba, que vai formar o Paraná, né? E tem o outro que nasce ao contrário, é o Rio Sucuriú, que corre ao contrário, mas vai cair no Paraná, no Baixo Paraná, entendeu? Já para baixo de Três Lagoas. E ao lado tem o outro rio, que é o Rio Formoso, que ele junta com o Corrente, né, com Jacuba, e forma o Corrente, que nasce dentro do Parque Nacional das Emas, e corre também paralelo com esse outro rio, que é o rio Água Amarela e o da Prata, né? E corre e vai formar também o Paranaíba, que é o rio Corrente, né? Depois tem um outro rio, que é o Rio Verde, para lá. E para cá tem um outro rio, que é o Rio Aporé. Então eles são assim... Paralelos. São paralelos. Então, quando meu pai fez essa cidade, que ele locou ela aqui, ele precisou fazer muitos aterros e muitas pontes, entendeu? Para poder fazer um polo. Interligação. Um polo, Chapadão do Céu ser um polo para atender todas essas regiões, que todas elas eram isoladas por conta disso, né? Não às tinha vezes, estrada. os rios às vezes não são largos, mas tem varjões, que são as nascentes, que são às vezes de 1 quilômetro, 2 quilômetros de largura, entende? Então, E aí tinha que ser feito aterros. tem que fazer aterro para depois fazer a ponte no canal e fazer as ligações, né? Então, Ou seja, por isso que eu falei para trabalho. você, por isso que eu falei para você que tem essa estrada antiga, que é a estrada pioneira que cruzava por aqui, ela tem 200 quilômetros, que ela vai só no veio do Espigão, sem cruzar uma água. Mas se você sai 1 quilômetro, 2 quilômetros fora da estrada, você já encontra água, né? Ou às vezes as cabeceiras às vezes estão nas margens da estrada, mas não cruza a estrada. Eu vou querer que você me fale um pouco então. A gente teve toda essa parte aqui que o Paulo falou, e num certo momento começou-se assim, essa ideia de realmente fundar a cidade, né? De instituir a cidade de uma forma geral. Como que se deu isso? E aí depois também eu quero que você me fale por que Chapadão do Céu. No geral eu já entendi que toda a região é um chapadão, né, e tal, mas por que Chapadão do Céu? Me fala aí desse começo e mata essa curiosidade aí para eu saber o porquê que é Chapadão do Céu. Nós estávamos na década de 70, no auge daquela ideia, né, de voltar para o campo e montar as comunidades alternativas, né? Meu irmão mais velho já tinha morado numa lá em Uberlândia, então eu já tinha uma certa noção, assim, experiência, e tinha essa ideia. Mas aí meu pai viu que ele tinha uma visão muito diferente de nós, assim, muito maior, como o Paulo explicou, né, de fazer a interligação de uma região inteira, né, porque ele falava que era tudo muito isolado. Para comprar uma caixa de fósforo você tinha que andar 100 quilômetros, né? 150 quilômetros, né? E porque não tinha estradas, e não tinha nada aqui, né? Além só das pastagens, né? E das sedes das casas com os moradores antigos, né? Então, a ideia era trazer, então, essa questão da urbanização, né? E fazer toda essa interligação.
E até hoje essa interligação não está 100%, né? O Paulo calculou uns 40% só. E aí nós viemos, o Paulo veio, né, como o braço direito do meu pai. Meu pai passou 1 ano me chamando, e eu falava, quando eu estiver pronto eu vou. E enquanto isso eu participava de muitas palestras lá em São Paulo que falavam, né, sobre essa questão de ir para Goiás, de ir para o centro-oeste, né, para começar esse povoamento, essa organização social e comunitária, né, no sertão de Goiás. E aí a Marta, que é minha irmã arquiteta, ela veio também acompanhando meu pai, a Marcinha, a Germana, né? E aí eles foram os primeiros, assim, a acompanhar meu pai e a começar a colocar esse sonho, né? A projetar esse sonho, a concretizar esse sonho. Eu percebi logo que cheguei aqui que a cidade tem um visual diferente. Isso. E automaticamente me remeteu ao estado de São Paulo, as cidades que são planejadas, que são construídas nos entornos das usinas. Tem lá o exemplo de Porto Primavera, de Rosano, que tem as ruas mais largas. Isso. Aqui teve também alguma Sim. coisa nesse sentido? A Marta arquiteta, ela fez esse projeto, né? Minha irmã. A Marta, outra irmã de vocês. outra irmã. Nós éramos em 4 mulheres e 5 homens, né? E aí ela fez esse projeto da prancheta para o campo, ou do campo para a prancheta. Ela foi adaptando, foi criando um projeto assim bem arrojado, que nada em Goiás tem algo para se comparar, porque as avenidas são muito largas, né? Toda a parte da pública, das praças, né? Dos órgãos públicos, tudo muito bem definido, né? E inclusive ela ganhou uma bolsa de estudos na Sorbonne, né? Por 3 anos com esse projeto. Quando ela apresentou, ela ganhou essa bolsa de estudos, né? Agora imagine, ela fez urbanismo, né? Lá na Sorbonne. Imagine se ela depois de ter estudado na França, ter feito o projeto, né? Ela ainda brinca que ela morou também nos Estados Unidos, uma cidade que foi planejada pelos arquitetos da Disney. É um sonho a cidade, sabe? E foi drenado um pântano e a cidade foi feita, chama Weston. Aí ela pensava, imagine depois de Weston ainda, se eu tivesse feito Chapadão, o quão diferente ainda seria, né? Se aqui, do jeito que foi, já é muito diferente do estado de Goiás, né? Então ela que fez esse. E aí a Germana, a Marcinha, começaram, né? Germana médica, né? Mas se dedicou 1 ano na educação, né? Porque o seu pai, né, tinha dentro da visão dele, né, a importância da educação, né, da educação, né? Então ele tendo esse sonho dele, né, da escolinha, e eu e a Márcia, né, que chegamos aqui, eu sou médica, mas assim, a gente fez parte desse início também da educação. Vinha uma carretinha carregando as crianças, né? Vinham das fazendas. Das fazendas, né? E começou essa escola, né? Assim, junto, 1º, 2º e 3º Praticamente ano, a base, né? então, assim, da aglomeração da cidade foi a partir da escola. Da escola. Da escola. Então, é o que a gente falava. Tem cidade que começa com uma igreja, tem cidade que começa com um hospital, e aqui começou com escola. É porque, viu, Emanuel? Emanuel. Então, não sei se o Rafael Garcia falou para você que o avô dele, ele era vereador em Jataí. E o avô dele é que propôs a criação desse parque aqui, Nacional das Emas, em 1960. Sim, né? ele falou. Ele falou, né? Filogônio. Então, filogônio, exatamente. E com esse sonho de que, às vezes, com um parque aqui, poderia vir uma escola para cá, entendeu? Com esse sonho. E esse que foi Porque já existia essa necessidade. Fala assim, já existia. Então aí foi um sonho que ficou, que não se realizou. Entendeu? O parque veio, fundou o parque, fecharam o parque de arame farpado, entendeu? E deixaram intacto, e não deveria mais nada. Então,
o sonho da educação continuou na cabeça da mãe do meu pai, que é a dona Amélia, né? Que é a minha avó, né? E depois no meu pai também. E a Maria Amélia também aí... Depois eu vim em 84. Ela veio também para cumprir o sonho, porque ela que foi a primeira diretora aí, né? A Germana, minha esposa, foi a primeira professora. Junto com a Marcinha, né? Junto com a Marcinha. Mas eu fazia algum trabalho também como médica, né? Atendia de uma maneira assim bem precária na época, né? E Mas também... foi por 12 anos, né? Sozinha, na região. Eu fui a primeira médica aqui e trabalhei sozinha, né? Por 10 anos. Então, 10 anos. Então eu acho que na mão da Maria Amélia que a escola veio aí, a Fruto da Terra iniciou com aqueles pequenos passos, como elas estavam dizendo, uma Fruto carretinha, da Terra é o nome da escola. Fruto da terra. Fruto da Terra. Aí você pergunta, mas por quê, né? Porque aqui, assim, foi só aquelas pessoas que estavam aqui, né, já na região, mas Trabalhando aqui né, na terra. e começou e germinou, né? Vamos dizer assim, que nem um fruto, né? Germinou, deu o fruto. Então é o fruto da terra, né? Dessa dedicação, desse sonho, né? De realizar, né? Ficou até aquela frase ali na escola. Maravilhoso é o sonho que se torna realidade, né? É o lema que estava na porta da escola. Então, teve assim esse grande diferencial relacionado à questão da educação. Vocês usaram alguma metodologia diferente? Teve alguma coisa nesse sentido também? Eu, quando cheguei, já tinha feito um estudo da pedagogia Waldorf, né? Eu tinha feito seminário pedagógico Waldorf, lá em São Paulo, na escola Rudolf Steiner, né? Eu fiz o curso lá em 82, aí em 83 eu fiz um estágio com pedagogia Waldorf também para especiais, lá em Juiz de Fora. Aí em 84 eu vim, né? E aí eu fazia muitas coisas, né? Diferentes, muito diferentes, e sempre agregando o contexto, a natureza, a parte mais, né? Respeitando, ensinando a respeitar a natureza, integrando. Consciência ecológica. Isso, a primeira a fazer uma campanha do lixo fui eu. Quando eu cheguei, a escola tinha lá atrás, assim, muito lixo, muita coisa, né? Então nós fizemos a campanha, a primeira coisa, fizemos a campanha do lixo e ensinar essa divisão, né? Essa separação do lixo, o reaproveitamento, toda essa ideia, assim, bem naturalista que eu trouxe dentro da escola, para dentro da escola. Hoje é uma necessidade em todas as cidades. Isso. Né? E aí na escola eu fazia muita coisa diferente, falava muito dessa pedagogia, até que um dia os pais falaram: Amélia, você não quer fazer essa escola que você fala tanto? Aí foi que a gente se reuniu, nós começamos a fazer rifa, fazer jantares e tal, para juntar o dinheiro e construir a escola Waldorf, que ela existe, já tem 30 anos, né? E esse ano ela fez 30 anos e ela foi só da educação infantil. Até aqui tudo bem, entendi tudo, mas ainda vocês não responderam uma das perguntas. Eu quero saber por que chama Chapadão do Céu. Então, quem vai me responder? Essa é uma definição do meu pai, né? Que ele falava, ele via aqui, e aqui tem um fenômeno que ocorre, uma miragem que ocorre por ser muito plano e às vezes com muita insolação, muito claridade, muita, né? Então, às vezes, na própria planura do terreno, da estrada também, né? Ela formava, assim, na refração do sol. Aquela quintura que vai subindo. Isso, assim, formava uma miragem assim, parecendo um lago, ou parecendo um céu, entendeu? No chão, assim, não sei se você já viu isso, essa miração. Sim, já. Né? É uma refração, pela refração do calor, da luz, né? E aí ele falava assim que
no fundo, quando tinha algumas construções lá no fundo, no horizonte, elas pareciam estar flutuando no céu. Porque aí você confunde ali que embaixo ficava branco, quase da cor do céu. Exatamente. Até onde ia o céu, até onde ia... Aí tem o céu em cima, as nuvens em cima e embaixo branco também, mesma coisa. E ali naquele horizonte flutuando ali as construções. E por isso que aí ele pôs Chapadão do Céu. Entende? E aqui tem alguns pontos aqui também dessa região que é a mesma coisa que você está no centro de uma moeda. Entende? Você vê o horizonte horizontal 360 graus, igual a sua câmera aí que você falou, 360 graus. E eu, quando vim para cá, minhas amigas perguntavam, né? Como é morar em Chapadão do Céu? Eu falo, aqui você carrega o céu 24 horas nas costas, porque era aquele céu enorme, aberto, né? Azul, iluminado, e à noite aquele céu aberto, estrelado. Né? Então eu falava, aqui a gente tem o contato com o céu 24 horas, né? É diferente, eu já morava há 10 anos em São Paulo, né? E a gente nem lembra que céu existe, né? Porque vive nublado, vive o céu, você não vê estrela, né? E aqui era 24 horas contato com o céu. Germana da mesma forma. Muito grande, né? Germana da mesma forma, ela vem de Minas Gerais. Minas Gerais você só vê morros, montanhas. Só vê montanha. E aí você sofreu esse impacto também. Foi um grande impacto, né? Porque Minas, eu via falar em lugar plano, eu imaginava que eram umas montanhas assim, menores, mais disfarçado, mas aqui não. Quando eu cheguei, assim, não é que, né? Muito diferente de Minas. Você olha assim, não, parece que não termina, né? O horizonte, né? Então, é uma beleza diferente, lugar, né? Mas sim, você vê muito dúvida, céu, muito eu céu. Tenho como já dado umas voltas anos. aí e tenho percebido isso. Céu nas costas. A quantidade de céu é muito grande. Né? Tem uma região Você aqui pode que meu pai visualizar. ele formou uma fazenda chamada Moderninha. E essa fazenda ela é bem em cima do chato do Chapadão mesmo, né? E lá é esse lugar que eu falei para você que não tem um pau, é nativo desse jeito. Não é porque foi devastado pelo homem, não, entendeu? É porque não tem um pau para matar uma cobra, era só o capim nativo, o campo nativo, né? E aí ele colocou uma sede bem no centro, lá no meio, sabe? Então a gente ficava lá, eu na época, em 1977, que eu me formei, vim para cá para auxiliar ele, né? Aí eu formei veterinária para formar fazenda e tal. Aí eu estava lendo um livro chamado Moby Dick. Aí eu me sentia como se estivesse num navio em alto mar, entendeu? Porque era um horizonte 360 graus e não se avistava, você olhava, não só avistava o horizonte. Maravilha. Como é que seu pai falava? Mundo velho aberto sem porteiro. Mundo velho aberto sem porteiro. Mundo velho aberto sem porteiro. Onde o filho chora e a mãe não escuta. Bom, eu quero agradecer aqui a você, Paulo, Maria Amélia, Germano, né, por me receber aqui na casa de vocês e por me contar essas histórias aí. E eu vou seguir por aí vendo mais histórias nos pontos turísticos aqui de Goiás. Mais um lugar aqui que a gente visitou, Chapadão do Céu, no Goiás.